Estamos começando o nosso primeiro podcast Negócios à Luz da Bíblia. É um sonho que se realiza e nós vamos falar aqui muito sobre empreendedorismo, vamos falar sobre educação financeira, tudo à luz da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai mudar a sua realidade financeira. Meu nome é Jarbas, sou host aqui do podcast. Segundo Montanha aqui, eu sou o amostradinho do podcast aqui e estou aqui com o pastor Marcelo. A gente teve uma construção dentro desse tema juntos, né? A gente fez uma escola de negócios e a gente tem uma escola de negócios aqui. Isso, né, nos ensinou muito a aplicar na nossa vida e queremos também ensinar para que você também aplique essas verdades bíblicas que vão ser, com certeza, vão mudar a sua realidade. Pastor Marcelo, obrigado por fazer parte, né, desse sonho nosso, né, e que bênção, né, a gente estar aqui, poder compartilhar esses conhecimentos, né, pastor? Como nós sonhamos com esse momento. Né? Verdade. Hoje, nesse mundo que a gente está andando, que as pessoas estão dizendo que a vida é muito corrida, eu sou contra isso, eu acho que não. Né? Eu acredito que a vida é corrida para aqueles que não sabem usufruir dela. E é isso que nós vamos conversar aqui. Dá para empreender à luz da Bíblia, porque a Bíblia, na verdade, ela é o maior manual de tudo. Sim. E ela não fugiu, né? Deus não fugiu a responsabilidade de ensinar a empreender, tanto é que a Bíblia fala muito mais de negócio, de dinheiro, verdade, do que de oração. Sim. Né? De todas as parábolas, mais de 60%, 70% das parábolas falam de negócio. Tem relação do homem com o dinheiro, né? Isso já é um sinal para as pessoas entenderem o quanto isso afeta a nossa vida, né? Sem dúvida, é super importante. A maioria dos casais que divorciam por causa de dinheiro. Sim. Eu sempre falo assim, a Bíblia, ela, obviamente, ela não é um livro financeiro, né? Mas ela ensina sobre finanças. O propósito central da palavra, lógico, é revelar Cristo, revelar o plano de salvação, revelar o amor de Deus. Mas Deus, ele se importa tanto com a gente que nos ensinou a lidar com essa questão financeira e às vezes muitas pessoas ignoram essa parte. Então a gente nós vamos nos utilizar desses ensinamentos que estão em muitos livros, né, de finanças aí, e muitas pessoas, elas não sabem que esses princípios foram tirados da palavra. Exatamente, exatamente. Os princípios que eu ensino nas minhas palestras são todos tirados da Bíblia. E, às vezes, as palestras são empresariais e até me falam, pelo fato de eu ser pastor, não evangeliza não doutrina não fala de religião não. Falo, tudo bem, não vou falar de religião, né? Mas não tem como eu não falar dos princípios, porque eles estão intrínsecos em mim, né? Deus é um Deus empreendedor e ele não fugiu à regra. Tanto é que a primeira coisa que ele fez para o homem e para a mulher foi dar para eles uma empresa, né? Falou, olha, tá aqui o mundo inteiro. Adão era o maior latifundiário, né? O maior fazendeiro, né? O maior agricultor, e além disso ainda deu nome aos animais, e depois ainda Deus plantou um jardim no Éden e deu para ele empreender, porque ele ia ter uma esposa, e ele precisava de ter algo a fazer, né? Ele precisava de ser resolvido. Verdade. Então, pessoal, esse podcast, ele é para você que é dona de casa, para você que é empresário de uma grande empresa, para você que é empresário, sabe que tem o empresário, que não, a pessoa, a primeira vez que eu escuto. É a pessoa que é empresária dela mesma. Ela tem um negócio, ela não tem funcionário nenhum, ela é o empresário. Você me surpreende cada dia mais. Individual. Aí, então, repete aí. Empresário. Empresário. A empresa tem o empresa, né? Boa. Então, para você que fatura talvez aí 100 milhões, para você que fatura R$1.000 por mês, e para você que é dona de casa, talvez está querendo empreender, para você que é CLT também, né? As pessoas às vezes são CLTs, trabalham sob regime aí, carteira assinada, e às vezes não entendem que também elas têm a função de empreender. Não existe separação. O empreendedorismo está em todos os aspectos da vida humana. Sim. Uma dona de casa, se ela não empreender bem, ela se enrola toda no serviço do dia a dia. E traz até prejuízos, né? Físicos, financeiros, até acidente de trabalho por não saber empreender. Né? Acidente doméstico por não saber empreender. Né? E o CLT, ele é um empreendedor dentro de uma empresa. Verdade. Porque se ele não for um empreendedor dentro da empresa, ele vai continuar naquele cargo ali, naquele salário o resto da vida. Verdade. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um princípio
fundamental na nossa vida. E interessante, né, pastor, que esse princípio, ele é tão simples, ele não é fácil, mas ele é tão simples de ser aplicado, né? A Bíblia, ela é simples de ser aplicada, porque a Bíblia, ela pode ser aplicada tanto para uma pessoa que é analfabeta, como uma pessoa que tem PhDs, né? Então, se a Bíblia fosse... Tem até aquele texto que o senhor até usou na pregação, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Ou seja, as chaves que nós precisamos para abrir as portas que estão fechadas, elas não estão longe, ela não está lá além do mar, não está lá no céu, não está no abismo, você não tem que ficar, às vezes, procurando. Ela está dentro de nós. Né? São princípios que estão dentro de nós e que nós podemos nos utilizar deles para poder alcançar uma vida, né, extraordinária, uma vida de sucesso. E a gente vai falar sobre o princípio da semeadura nesse primeiro podcast, né? Vamos falar sobre semente e o quanto esse princípio ele muda a nossa realidade. Quando eu ouvi essa aula, e a gente fala muito sobre, na palavra de Deus, fala sobre sementes e tudo mais, mas quando a gente ouviu essa aula, fazendo aquela distinção entre semente e pão, que está escrito lá em Coríntios, né, 2 Coríntios, eu vou até utilizar aqui e ler em 2 Coríntios, capítulo... Quer ver? 2 Coríntios... Diz assim, capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá semente, para quem? Ao que semeia. Semeia. E pão. Para o quê? Consome, né? Para comer. Também multiplicará a vossa sementeira. E aumentará. Então e multiplica. Multiplica. Não, e depois o quê? Aumentará. Eita! O Olha o nível aí. E os frutos da vossa justiça. Deus é Deus de níveis. De escalar. Deus é Deus de níveis. Vai escalona, né? Escalona. Isso é tremendo, porque muitas pessoas não percebem, porque tem semente e tem pão. E hoje, pastor, hoje a gente vivemos numa sociedade que está financeiramente extremamente endividada, apertado. Por quê? Porque não enxergam essas duas realidades. Eles só enxergam o pão. É uma sociedade consumista. Uma sociedade que tudo que vem à mão, eles consomem. E não entendem que parte daquilo que vem na nossa mão, a gente deve separar para semear. E eu vivi assim durante muito tempo da minha vida, eu creio que o seu também. Como é que foi essa experiência, assim, da sua vida mesmo? Antes, como é que o senhor pensava a respeito dessa questão de pão e semente? O que mudou também? Olha, o que me assustou muito foi porque eu tive um encontro, em 1993, eu tive um encontro com Deus, né? E eu entendi que Deus, ele transforma a vida da gente. Só Deus transforma a vida da gente. E cá agora que eu fui entender que Deus não está alheio aos negócios. A gente não pode pedir simplesmente a ajuda de Deus para os negócios. Nós temos que trazer Deus para o nosso negócio. Podemos deixar Deus de fora. Sim. Mas lá atrás, em 93, quando eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus Salvador. Ele me apresentou Cristo. Sim. Né? E aí, quando ele me apresentou Cristo, ele colocou a fé em mim, eu não joguei a fé fora. Eu depositei a fé que ele me deu em Cristo e recebi a salvação. Agora, né, em 2019, depois de tantos anos... Pouco tempo. Né, olha só, né, quase 30 anos depois, né? 25 anos, né? 25 anos depois, eu tive um encontro com um Deus empreendedor. Foi quando a ficha de realidade caiu e eu voltei para a criação e fiz uma pesquisa. Você sabe quando que o homem começou a tomar banho com energia solar? Ou seja, aquecedor solar? Você sabe, não sabe? Acho que o senhor me falou na década de 80, não é? 1980. Isso. De 1980 para cá tem 24 anos. Imagina só. Não, tem 44 anos. 44 anos, perdão. As décadas se passaram e eu me confundo. Eu falo porque eu nasci na década de 80, estou com 40 anos. Então, na verdade, o que acontece? Se Deus criou o Sol antes do homem, e a gente entende que Adão até aqui tem 6.000 anos, Deus criou o Sol antes de Adão. Sim. Quando Deus criou o Sol, ele deu para Adão empreender. 6.000 anos depois que o homem foi empreender o Sol verdadeiramente de forma comum, de forma que atingisse toda a sociedade. Olha como que a humanidade está atrasada. Quando eu estudei no curso primário e chegou ao secundário, ensino médio fundamental, eu aprendi a tabela periódica. A minha tabela periódica tinha 96 elementos. E hoje?
Né? Então, o homem está descobrindo as invenções de Deus até hoje. Só que o empreendedorismo, Deus criou lá. Por quê? Ele pegou o sol e deu para Adão empreender. Deu um jardim para ele empreender. Esse é o princípio de tudo. A ideia de Deus de empreender. Isso me assustou. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu ajudava meu pai na oficina, que ele tinha uma oficina de funilaria, e comecei a trabalhar CLT na Serra do Cachoeira, né, em 1987. Eu já entrei de auxiliar de eletricista. O meu primeiro pagamento que eu recebi, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Porque eu não tinha costume com dinheiro assim. Né? E eu fiquei impressionado. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro e separava uma parte para poder pagar os tênis, as camisas, as minhas roupas. Sim. E o restante eu dividia em 4 para cada fim de semana do mês. E eu falava assim, esse é pro golo. Que a gente falava a farra, a balada, hoje a gente falava era golo. Vamos para um golo, né? Então, imagina só, quanto que ficava para poder... Outro mês, né? Quanto que ficava para empreender? Nada. Nada, não poupava nada. Né? Então, não foi ensinado para a gente educação financeira. E a educação financeira começa lá no sonho. Porque o que é sonho? O pastor César Castellanos, um pastor muito bem sucedido, colombiano, ele falou que sonhos são imagens que Deus coloca em nossa mente para que nós executamos. Por exemplo, Steve Jobs sonhou com isso aqui. Sim. Né? Imagine Steve Jobs falando para os amigos dele que ele ia inventar isso aqui. Os amigos dele devem ter olhado um para o outro, tá bom. Né? A hora que ele saiu, falou, nós precisamos ajudar esse cara, né? Esse cara tá doido, mas isso aqui tá aqui dentro. Napoleão Hill falou o que a Bíblia fala, né? Tudo que o homem pensar, ele é capaz de realizar. Sim. Né? Então a Bíblia mostra. A Bíblia fala isso, né? Como imaginou na sua alma, assim ele é. Assim ele é. Então, simplesmente o que Napoleão Hill falou? Falou o que a Bíblia diz. Então, o que acontece? Como o homem não dá valor aos seus sonhos, ele também não sabe o que fazer com sua semente. Sim. Porque sem sonho, ele não vai enxergar a semente. Ele está sabotando o futuro. Né? Quando a gente não entende isso, né? Sobre a questão da semente, a gente está sabotando o nosso futuro. Exatamente. Ou seja, não tem sonhos. Ou às vezes a pessoa até sonha assim, aquele sonho utópico, né? Eu quero chegar com 50 anos, 60 anos, bem de saúde, quero chegar com 50 anos, 60 anos, financeiramente estável, com minha liberdade financeira, mas o que ele está semeando? O que ele está fazendo? Aconteceu um dia, algumas vezes, né? Hoje não, porque o pessoal já acostumou, mas às vezes eu estou treinando por causa da barba branca, né? E ser um senhor de 55 anos, eu estou lá na esteira, né? Esteira dá um barulhão na academia, né? Aí eu estou lá na esteira treinando e um adolescente passa para lá, para cá, e de vez em quando um para, né? E fala, qual que é o ritmo do senhor aí? Aí eu falo, quanto tempo? Eu falo, nossa, quando eu tiver da sua idade, eu quero ficar igual ao senhor. Aí eu falo assim, o que você está fazendo agora? É isso. Agora, o que você está fazendo? Então, você está querendo ser eu, né? Se eu sou uma inspiração para você, fico muito feliz de ouvir jovem falar isso comigo. Realmente, eles me motivam muito. Mas o que eles estão fazendo para isso? Eles querem ser alguma coisa sem se preocupar com isso. Então, eu vejo que a gente precisa de estar atento aos sonhos que Deus planta em nós, porque com esse sonho eu vou olhar para a minha semente. Sim. E a pergunta sem semente não tem sonho realizado. Não tem. E a semente já deu para todo mundo. Né? Só que a pessoa, o que ela faz? Ela come a semente. É isso que eu tô querendo te falar. Porque, veja bem, sabe onde é que está o dinheiro da sua riqueza? Comigo. No seu bolso. É. Mas só tem R$2. É com ele. É com ele. Porque se você procurar uma pessoa sensata, um consultor sensato, como eu e você somos, né? Você é um consultor, né? De negócios, e eu sou um conselheiro de negócios, né? Então, na minha ação de conselheiro empresarial, eu falo para a pessoa assim, me diga o que você tem de habilidade, me diga qual que é a sua network e o quanto de dinheiro que você tem, que eu vou te falar como que você vai ficar rico e em quanto tempo. É mesmo? Se você não tiver nada, vou dar um exemplo dessa semente que nós estamos falando. Você não tem nada. Tem. Você tem. Sempre tem alguma coisa. Tem. Você tem uma vontade dentro de você. E você tem um sonho. Então, vamos despertar esse sonho? Beleza. Eu quero ter uma loja de bicicleta. A sua network é quem? Os ciclistas. Eu sou um ciclista. E eu tenho um grupo de ciclistas que interage com tanto de outros grupos de ciclistas. Isso é comum, não é? Sim, muito comum. Beleza, aí está a sua network.
sua área de trabalho, sua rede de trabalho. Sim. É ali que você vai ser bom. Você não vai poder vender chuteira, bola. Você não joga futebol. Né? Então, ali está a sua network. Beleza. Quanto que você tem? Eu tenho R$1 milhão. Que beleza, você tem R$1 milhão para começar um negócio. Bem. Você conhece sobre alguma coisa da área de bicicleta? Um pouco. Então, vou pegar R$1 milhão e investir num treinamento bom. Não, eu já conheço. Então, já tem um caminho andado. Então, dá para a gente começar o seu negócio. Mas aí, de repente, você fala para mim assim, eu não tenho habilidade, eu tenho habilidade com bicicleta, tenho a network, mas não sei mexer. E não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Beleza, então você vai trabalhar numa oficina de bicicleta, Sim. pegar habilidades, guardar o dinheiro que você ganhar e começar com uma pequena oficina de bicicleta. Perfeito. Ou seja, vai demorar 10 anos, vai demorar 15 anos, mas você vai chegar lá. Eu te falo quando você vai chegar lá. Por quê? Porque nós precisamos de plantar a semente. Verdade. Precisamos deixar a semente crescer, regar a semente, cultivar a semente, limpar o que está em volta, né? Educar essa semente. Depois que a semente crescer, ela vai dar espiga. A espiga vai crescer, você vai colher. Né? E aí depois nós vamos falar o que a gente faz com essa semente. Agora, o que eu estou querendo mostrar para você, para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, é que todos nós temos semente. Ele deu semente para todo mundo. Agora, o que a pessoa faz? Ela não sabe que é o que está no bolso dela que vai fazer ela ficar rica e ela vai e come tudo. Verdade. E tem essa diferença. Você falou que às vezes as pessoas pensam que semente é só dinheiro, né? Semente, a gente pode falar que é know-how, é conhecimento. E às vezes, quanto mais, eu sempre falo isso, quanto mais conhecimento, quanto mais know-how você tem, às vezes você vai precisar até de menos dinheiro. Por quê? Porque você tem tanto know-how, tanto conhecimento, tem a network, então você vai precisar de menos dinheiro, porque você tem uma margem, você vai errar menos. Exatamente. Errando menos, você vai gastar menos dinheiro. Agora, se você não tem know-how, não tem conhecimento, você precisa começar com muito dinheiro. Exatamente. Porque você vai ter uma margem de erro, porque se a pessoa começa com pouco know-how, pouco conhecimento e pouco dinheiro, a chance dela dar errado é muito grande, porque a margem de erro ela é muito pequena. Exatamente. Né? Porque o know-how o know-how é a capacitação que você tem. Isso. Capacitação, ela traz influência. Sim. Quando você é uma pessoa capacitada, você influencia pessoas. E com isso, você tem o que é melhor no ramo de negócio, que é a credibilidade. A credibilidade te põe no patamar da reputação. Sua network fica grande, com isso, as pessoas começam a te ver com mais valor. Vou dar um exemplo, nós dois. Um empresário, um grande empresário, comprou uma franquia, aproveitou sua expertise e te deu 30% do negócio sem você entrar com um centavo. Verdade. E me deu 40% do negócio por causa da minha network. Olha, você vê, imagina só, a sua expertise valeu 30% do capital social que ele colocou. Você colocou algum dinheiro? Nada. Ele colocou o capital social na empresa e colocou nós dois de sócio. Você 30%, eu 40% por causa da minha network. Olha, a network ainda está acima, vale mais. E vale mesmo. E vale mesmo. Então, acesso às pessoas que é muito valioso ter então, acesso. Aqui, ó, habilidade, expertise, né? Network. Tá vendo? E tem dinheiro. Dinheiro. Agora tem uma outra coisa muito interessante que as pessoas não entendem. Que Deus deu igual para todo mundo. É a nossa maior moeda, o tempo. Sim. Por que o Silvio Santos é o Silvio Santos? Ele começou vendendo caneta. Não é isso? Isso. Começou vendendo caneta. Agora, o que ele fez? Ele soube administrar o seu segundo, o seu milésimo de segundo. As pessoas querem administrar o ano, querem administrar a década. Não, antes de administrar o dia, o mês. Né? Os empresários, a maioria deles, não sabe a diferença de prorabora e retirada. Não sabe o que é um inventário. Né? Ele não sabe o que é lucro. Sim. Não sabe nem precificar. Né? A mercadoria chega lá, R$50, ele bate 100%, põe R$100 e acha que está ganhando 100% de lucro. Tá. Porque ele não sabe nem fazer conta, mas procurou saber. E o que ele fez, o Silvio Santos fez com o tempo dele? Porque ele tem 24 horas, igual eu e você temos. Então, a semente é tudo isso. Sim. É o dinheiro, é a network, é a expertise, é o tempo. Exatamente, pastor. Então, hoje, voltando ao assunto, nós temos hoje dois pilares, pão e semente. A gente não está falando que você não tem que comer pão, né? A gente não está falando, porque a gente está falando, nós precisamos de comer pão. Caviar também.
caviar, o suco de laranja. Todo mundo gosta de suco de Posso laranja, abrir um parênteses aqui? Uma picanha. Posso abrir um parênteses? Pode, Um claro. camarada chegou, isso é verdade, tá? Verdade mesmo. Sim. O cara queria namorar com a menina e foi na casa da avó da menina conhecer a família. A avó chamou ele para almoçar, ele falou que não, que ele estava satisfeito, que ele tinha almoçado caviar com couve. Para impressionar, sabe? Nossa, Deus. Caviar com couve. Tudo bem, Uai. a culinária ela é eclética, Vasta, né? É muito vasto. Mas a avó conta isso, né? Essa avó contou pra gente isso, morrendo de rir, caviar com couve. Então, Desculpa a brincadeira, mas não, é muito bom. a gente precisa Caviar saber com- o que tá fazendo, Eu né? vou pesquisar, ver se existe esse prato aí. Comer o pão, né? Vai comer o pão, então... O Pão recheado com caviar. Pão é pão com corte, né? Então, assim, a gente não tá falando, né, que tem pessoas que acham, não, então não pode comer, não pode gastar, não pode divertir mais, tem que... Não, a gente tá falando de uma vida equilibrada. Sem É dúvida. lógico que você vai divertir com a família, vai sair para viajar, só que vai sair com muito mais tranquilidade. Não Você vai sair devendo. Então, você vai ser um consumidor, na verdade, você vai ser um semeador que consome, e não um consumidor, Olha aí. né, que eventualmente que nem semeia. Você pode melhorar essa frase. Eu gostei disso, eu nunca ouvi isso, não. Vai lá, vamos pensar. Você pode ser em vez de ser um consumidor, né, que só consome, você pode ser um semeador, né? E o semeador precisa consumir. Sim. Só que a essência um dele, consumidor que semeia. exatamente, um consumidor, um semeador, não, É, um consumidor do que semeia. Na verdade, eu acho que a identidade nossa não é consumidor. Nós consumimos, mas a nossa identidade, para a gente crescer, a gente tem que ser um tá. semeador Que consome. que consome. Ah, tá. Boa né? mesmo. Filosofar em cima nossa, disso aí. a nossa essência tem que ser quem que você é. Eu sou um semeador. Eu não sou um consumidor, eu sou um produtor. Até mesmo nas redes sociais, as pessoas hoje vão para as redes sociais não para semear, mas vão para consumir só. Inclusive, é isso que nós escutamos na grande mídia, né? O Sim. consumidor. É. Eu cresci ouvindo isso. Eu nunca gostei disso, não, sabe? Eu sempre fiquei pensando nisso. Consumidor. Então, tudo que vem na minha mão some. Some. Consumidor. Entendeu? Tudo que vem na minha mão some. Na verdade, nem a grande Isso mídia. não é empreendedorismo. A gente foi ensinado nas escolas que nós somos consumidores, ou seja, a gente não foi ensinado a sermos semeadores. Então, desde do pré, né, dos ensinos mais fundamentais, foi se crescendo, e hoje até mesmo nas faculdades, a pessoa forma em medicina, e ela forma em medicina sendo um consumidor, e não sendo um semeador. Hoje tem médicos que estão quebrados, que não Muito. nessa pandemia... E bons médicos. Bons médicos. Nessa pandemia, quantas pessoas quebraram, por quê? Porque não suportaram ficar 2 semanas fechado. Às vezes 2 semanas sem trabalho. Então, Ou seja, não tinha dinheiro não tinha reservado? semente para 2 semanas, para um dia, né? E o empreendedorismo ensina que você tem que ter, no mínimo, 6 vezes o que você ganha. Isso é muito legal, guardado. Exatamente. Por quê? Porque se apertar, você tem 6 meses para você começar um novo negócio, um novo emprego. E se apertar mais ainda, você pode colocar o seu padrão de vida pela metade, você tem dinheiro para um ano. Exatamente. A gente precisa entender. O olhar, né? É. Primeiro eu tenho que olhar para dentro de mim e mudar essa imagem que eu tenho de mim mesmo. Uhum. Eu vou pegar esse gancho aí que foi muito bom. Eu não sou um consumidor. Eu sou um semeador que consome. Ou seja, o pão para comer eu tenho. E esse pão é uma viagem para um lugar que você gosta, né? Planejado. Para você não ir e ficar pagando ela o ano inteiro e sofrendo. Né? Você pode ir até pagar ela o ano inteiro, não tem problema. Porque se a agência de viagem não te dá um desconto à vista, é melhor você pegar o dinheiro e colocar ele aplicado e dividir das vezes. Perfeito. Só que você não pode mexer nessa parte aplicada. Perfeito. Porque ela é para pagar e quando terminar de pagar... vou te dar um exemplo legal. Meu filho casou e comprou um colchão magnético. Eles foram entregar o colchão magnético lá na minha casa, porque ele não tinha casado ainda, e eu que ia receber. Eles depositaram o dinheiro à vista na minha conta. Quando o colchão chegou, eu falei, quanto que é? Ele falou, tal valor. Eu falei com ele assim, e se pagar à vista? Não, é a mesma coisa. À vista e de 10 vezes é a mesma coisa. Falei, beleza. Peguei o meu cartão, passei de 10 vezes e apliquei o dinheiro. Eu vou ganhar mais de R$200. Olha, ganhou dinheiro. Eu vou ganhar mais de R$200. Eu fiz o cálculo. Ele está lá guardado. Sim. Eu sei que aquele valor ali, que está guardado, é do colchão. Eu não posso tirar ele.
Mas no final ele vai me render mais de R$200 Perfeito. em 10 meses. Perfeito, pastor. É uma mudança de mentalidade É que as porque- pessoas não têm hoje. Não tem. Querem, querem até quanto que eu ganho hoje? Eu ganho R$3.000, então eu tenho 3 mil para gastar. É isso que as pessoas pensam. Né? Na É verdade, igual é aquela até pior, né? mentalidade minha, né? Esse é pra torrar. Esse é pra torrar. Divide de 4, né? 4 fins de semana, inteligente demais, né? Não. Divide de 4 por quê? Pra não gastar tudo num fim de semana só. É. Só sair. Aí naquela época usava era talão de cheque, não tinha cartão de crédito. Então a gente pegava o dinheiro, punha na carteira. Sim. Todo mundo usava carteira bem estufadona, que era chique, né? Aquela carteira Dava até estufadona. problema na coluna. Dava até problema na coluna. Você ficava igual marimbondo, né? Com aquele traseirão. E aí eu guardava o outro em casa pra queimar aquilo ali, porque pra sobrar. Era uma logística extraordinária. Não, e o senhor ainda tava bom, porque tem pessoas hoje que... Eu tava bom? Tá, porque hoje tem pessoas que ganham 3 mil, mas tem um cartão de crédito de 5 mil Ah, tá. e acha que esses 5 mil faz parte da sua renda. Né? Eu já tinha um princípio, né? Eu ainda tinha um princípio. Ou então tem 3 mil e tem 2 mil no cheque especial e, E acha acha? que o salário dele é 5 mil. Né? Então, Jesus é mesmo. Então, assim, hoje a gente vai falar depois, talvez no próximo podcast, a gente vai falar sobre dívidas, né? Como sair das dívidas. Aí fica esse gancho Isso aí eu não pro vou próximo. saber falar, porque eu nunca endividei. Eu Então, nunca quebrei. que bom, Você pastor. acredita? Eu Que não bom. tenho isso para ensinar. Que bom. Né? Nunca fui rico, Sim, mas também nunca quebrei. sim. Eu Ótimo. tinha muito medo de desonrar os meus pais com uma pessoa cobrando de mim. Então, você é a melhor pessoa para ensinar. Às É, vezes... Eu não tenho experiência de ter quebrado, Sim, né? Porque eu nunca quebrei. mas os princípios Já bíblicos passei estão lá. aperto sem Sim, dinheiro, já entrei em cheque especial, sim. né? Porque quem tem 3 filhos, igual eu, já criado, né? Sim. Minha caçula tem 22 anos, Então, eu tenho filho de 31. Deixa eu te dar uma notícia. O senhor já entrou no cheque especial, o senhor já deveu. Né? O senhor já entrou em Mas não dívida. quebrei. Não quebrou. Mas Dever, eu sim. falo entrar em dívidas. Eu É. já entrei em dívidas com cheque especial, eu já entrei em dívida com cartão que eu comprei e não consegui pagar a fatura. Então você paga um pouco a fatura e aí Eu aqueles nunca juros. fiz isso, eu acho. Né? Acho Isso que aí eu já nunca- cheguei Eu a nunca fazer. paguei parte de fatura. Sim. Por causa desse medo que eu tinha de colocar minha família em risco. Sim. Eu tive 3 filhos muito rápido. Sim. Então eu pensei, eu não posso entrar em dívida. Né? Já atrasei pagamentos, naquela época que você comprava na notinha, já atrasei, mas ia lá e conversava. Sim. Mas entrar em dívida, assim, de perder o controle... Da pessoa bater na porta da sua casa, né? E Isso. passar aquele constrangimento. Mas vamos falar de dívida na próxima, no nosso próximo podcast, senão a gente vai começando a falar aqui e já adiantamos o assunto. Mas a gente está falando sobre questão de futuro, né? As pessoas precisam entender que existe o presente, mas existe o seu eu do futuro. Existe o Marcelo de 60 anos de idade, Daqui a 5 anos. daqui a 5 anos, que está esperando o Marcelo de 55 anos fazer uma boa gestão do dinheiro para que ele não sofra. Exatamente. Tem um Jarbas de 50 anos que está esperando o Jarbas de 40 fazer uma boa gestão para que ele chegue tranquilo. O Jarbas de 40 anos agradece muito o Jarbas de 36 anos, que foi quando eu comecei a mudar, 35, 36 anos, comecei a mudar minha mentalidade, comecei a ter uma reserva financeira, hoje eu tenho uma reserva Não, você nasceu em Berço de Ouro. Né? Né? Você nasceu Não. em Berço de Ouro, não foi não? Foi não. Como é que você chegou aqui? Cheguei. Eu que sou entrevistado, mas eu vou te entrevistar. Não, se eu contar minminha vida de início, vocês vão chorar e vai virar filme. Sua vida é um case. É. Sua vida é um case. Mas sofri muito, né? Sofri muito por causa da mentalidade. Porque a questão não é, às vezes, o ambiente que eu criei. Fui criado num ambiente, assim, muito restrito e tudo mais. Mas, assim, a minha mentalidade foi moldada pelo ambiente que foi essa questão foi sendo transformada através da palavra de Deus, obviamente, Sim. e dos princípios que eu consegui aplicar, mas Sim. só com 35, eu casei com 21 anos, mas só com 35 anos que eu comecei realmente a entender essa questão da semente. Né? Então, tudo que eu recebia, eu trabalhava numa empresa, a Cristina também, minha esposa trabalhava como professora, a gente não ganhava mal, mas a gente vivia passando apertado. Por quê? Porque a gente entendia que tudo Patinava muito, né? patinava, tudo que vinha na mão nossa Cansa. tinha Patinar cansa. a gente entendia que tudo que vinha na mão a gente tinha que consumir. Então, tem um livro muito interessante que as pessoas podem comprar, eu até indico, chama Pai Rico, Pai Pobre. Nesse livro ele fala sobre esses dois princípios de comprar ativo e comprar passivo. E é exatamente essa questão da semente e do pão. O pão é o quê? O pão é o passivo. Passivo é o quê? Passivo é aquilo que não vai trazer retorno para você. Serve para você consumir. Mas você quem precisa do banca o pão. passivo?
Exatamente. É a sua coluna de ativos. É o ativo. E aí as pessoas precisam O, entender ativo, isso. o seu passivo ele tem que caber no seu ativo. Exatamente. Se você tiver todo mundo tem passivo. Sim, claro. Né? E a gente tem que ir diminuindo os passivos. Né? Transformar o passivo em ativo. Isso é um... É. Né, mas tem passivo que a gente vai ser passivo vai, mesmo. vai, e tá não vai tudo ter bem. jeito. 100% Tá não. tudo bem. É. Tá de pessoas que vão ter um carro, é só para passear. Imagina e é só, passivo, e tá um tudo exemplo bem. de um amigo nosso, né? Um amigo nosso, o Júnior. Ele tem um avião, né? Aquele amigo nosso, gerente do banco. Sim. Ele tem um avião. Mas ele tem um avião com mais 3 amigos dele, divide o mês, cada um tem, achei engraçado, que é 7 dias e meio de direito de usar a aeronave. Por quê? Porque nenhum dos 4 ia usar a aeronave 30 dias. Sim. Ele tem um avião. Ou seja, o avião dele pode ser um ativo e pode ser um passivo. Exatamente. Um carro pode ser um ativo e pode ser um passivo. Claro. Uma casa pode ser um ativo e um passivo. Aí ele está usando o pão Exato. e a semente. E a semente. Então, a pessoa pode falar assim, Jabs, quando eu sei que se alguma coisa é um ativo ou um passivo, esse celular aqui, né, eu comprei ele, é um ativo ou um passivo? Depende. Se ele traz dinheiro para mim, se ele me traz retorno financeiro, ele é um ativo. Se ele serve só para entretenimento, é só para diversão, ele é um passivo. Um carro da mesma forma, uma casa também da mesma forma. É bom explicar isso que as pessoas não sabem, É. a população em si não sabe o diferenciar um passivo de um ativo. Exatamente. Porque na contabilidade, ativo é tudo que é patrimônio. Então, Sim, um carro, na contabilidade, é um ativo. ativo. Uma casa, na contabilidade, é um ativo. Sim. Só que, na realidade, não é. Porque não traz. Não traz retorno. Então, Não é uma semente. não é uma semente. O passivo é o pão. Exatamente. Aquilo que você consome e não te dá retorno. Exatamente. Né? Por exemplo, você tem um carro só para passear. Ele é Um passivo. um pão. Exatamente. Ele é um passivo. Você está consumindo. Perfeito. Mas você tem que ter um ativo que banca aquilo. Exatamente. Senão não precisa. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas em São Paulo que estão comprando apartamento sem garagem. Porque eles não precisam de carro. Porque eles não usam carro para Sim. nada. Tem... Eles iam ter um carro de 60, 70, 100 mil na garagem para não usar. Por quê? Estacionamento é muito caro, o trânsito demora muito mais. Sim. E outra coisa interessante demais, que aqui para nós não tem essa realidade, mas para os nossos amigos que estão nos assistindo, pode ser a realidade deles, os grandes centros, por exemplo. O empresário hoje, ele vai de Uber ou de táxi para o trabalho, sabe por quê? Porque ele já entra no carro, no banco de trás e vai trabalhando. Porque se ele for dirigindo, não tem como trabalhar. Sim. Ele está utilizando o tempo em favor dele. Exato. E pegando aquele dinheiro que ele ia, vamos supor que ele ia comprar um carro de 150 mil reais para poder fazer esse trajeto de trabalho. Esses 150 mil, ele pode investir ele em uma outra coisa, ou em um fundo financeiro, comprar ações, comprar fundo imobiliário. Ou seja, esses 150 mil reais... Paga o Uber. Exatamente. Daria para ele, vamos colocar que é um juros de 1% ao mês. Sim. Paga esses 150 mil reais, vai pagar para ele R$ 1.500 por mês. Será que ele gasta isso de Uber? Exatamente. Sem falar o tanto de negócio que ele está fechando. Exatamente. Eu consigo fechar negócio sentado no poltrona da minha casa, pelo celular. Sim. Onde que a nossa empresa está hoje? As nossas, todas né? Nós virtuais. temos pequenas empresas, Sim. mas estão aqui, ó. Né? E a maioria das pessoas. Então, nós precisamos de entender que nós temos que analisar todas as possibilidades para a gente não pegar o nosso... fazer um passivo maior que ativo. Como que uma pessoa... Você sabia que avião não cai? Você sabia? Eu sei que avião cai. Não. Avião não cai. Avião nunca caiu. O homem que derrubou ele. Todos os acidentes aéreos foi falha humana. Sim. Então foi o homem que derrubou. Foi derrubado. Empresa nunca quebrou. Empresa nunca quebrou. Quem quebrou a empresa foi o homem. Sim. Você pode pegar... É o CPF que quebra o CNPJ. É o CPF que quebra. Empresa por si, ela não quebra. Sim. Você entendeu? É o homem que administrou errado, pensou errado. Imagina só você colocar, por exemplo... vamos abrir nós dois aqui uma agência de carro blindado em Caetanópolis? Não, eu não quero, não. Hã? Não, só vamos abrir uma agência de carro blindado. Vai vender carro blindado aqui? Não vai. Agora, lá no Rio... Sino de igreja. Sino de igreja? Né? Sino de igreja você vai vender... Um em cada Não, sino de igreja ainda é bem... Mas carro blindado é regional. É verdade. É regional, né? Sino de igreja vai vender um a cada... 150 anos. 1000 anos, né? Agora, veja bem. O carro blindado, lá no Rio,
Vamos abrir uma agência de carro blindado no Rio de Janeiro? Aí dá. Na Baixada Fluminense? Aí dá. Você entendeu? Aí dá. Aí. Você está entendendo? Então, nós precisamos de saber, ter a ideia o que nós vamos fazer e onde nós vamos fazer com o que nós temos. Uhum. Porque senão nós vamos fazer errado. Certo. A semente, ela tem que ser plantada no terreno certo. Perfeito. E outra coisa, para você ter uma ideia. Hoje nós temos muitos empresários que têm uma casa de R$1 milhão, ou até mais, e passando aperto. Um passivo. Exatamente. Se ele pega essa casa de R$1 milhão e faz um capital de giro com ela, entendeu? Ele continua morando naquela casa, usufruindo da mesma casa e com R$1 milhão na mão para investir num negócio dele rentável, porque demanda ele tem. Exatamente. Talvez ele não consegue atender a demanda porque ele não tem um capital de giro que dá ele robustez para que ele possa atingir. Não dá ele fôlego para ele vencer, talvez, uma promoção suicida que o concorrente fez. Entendeu? Passar aí 2, 3 meses com o estoque dele lá, sem precisar baixar o preço, porque o concorrente vai ter que comprar de novo. Vendeu abaixo do preço de custo, para levantar dinheiro. A hora que ele for comprar de novo, ele não consegue comprar. Então, você tem que ter respiração. A semente, ela é tudo de mais precioso que você tem. Agora, veja bem, é uma dinâmica. Você lê o texto de Coríntios 9. Uhum. Deus dá o quê? Sementes de pão. Então me dá a semente aí. Você é Deus, me dá a semente. Obrigado, não vou devolver não. Todo mundo viu que você me deu seu smartphone. Ainda bem que eu devo mais baratinho. Você não deu, o iPhone tá aqui. Então tá bom, você me deu a semente. Você é Deus. Me deu a semente. E ele dá também o quê? Pão. Pão para o que foi come. Embora meu iPhone. Né? Então aqui está a semente, aqui está o pão. O que eu faço com a semente? Eu semeio. Eu planto. Então essa mesa aqui é o terreno. Uhum. Plantei, não plantei? Sim. O que vai acontecer com o tempo? Vai render. Isso. E o que eu faço com o pão? Vocês viram aqui que virou um iPhone meu, pouco X. O que eu faço com o pão? Eu como. Então vamos fazer uma dinâmica? Nós dois? Sim. E faz assim com as duas mãos. Eu quero que nós temos aqui a Duda e o Marco Aurélio. A gente nem falou, né? Nem deles, falou, né? né? Gente, estamos aqui com o Marco Aurélio e palma pra eles, sem eles. Maria Eduarda, estão aqui nos bastidores. Eu ia falar e eu acabei Mas esquecendo. Maria Eduarda e Marco Aurélio. Mas é Duda e Montanha. Duda e Montanha. E pra mim é um montinho. É montinho. Não pode diminuir muito não, senão vira pedra. Senão vira pedra. Mas não é pedra de tropeço, viu, pastor? Não. É pedra... Não, pedra de alicerce. Então, vamos lá, a dinâmica. Isso aqui parece brincadeira de criança. Sim. Tá? Então, semente... Vocês dois aí também. Vocês dois também. Montanha não pode tirar a mão do equipamento, não, né? Então, aqui na minha mão direita está a semente. Na minha mão esquerda está o pão. Quem me deu isso? Deus. Ele deixou de dar isso para alguém? Não. Deu para todo mundo. Todo mundo tem isso. Todo mundo. Deus não é injusto. Certo? Certo. Aí, o que eu faço com a semente? Eu planto. Faz isso com a mãozinha. Mão direita. Todo mundo aí, ó. Planto, planto, planto. E o que eu faço com o pão? Eu como. Faço com a mãozinha esquerda. Eu como. Eu como. Então, é isso que nós temos que fazer. Exatamente. Semear. Então, esse dinheiro, tempo, expertise, network, a gente tem que semear tudo isso. Uhum. Porque é de lá que vai vir o pão. Porque o que a Bíblia diz? O livro dos livros, o manual do empreendedorismo, né? Ele diz que o próprio Deus que dá a semente e dá o pão, o que ele ia fazer? Ele vai multiplicar a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Aumentará, inclusive o fruto da sua justiça. Você vai ser visto como justo. Exatamente. Porque você distribui bem a semente. A hora que você quiser, a gente fala sobre o que a gente faz com... Ele multiplica a sementeira ainda, né? Ou seja, sementeira. Você vai, quanto mais semente, mais vai aumentar a sementeira. Porque o que acontece? Você comeu o pão, você matou a semente. Sim. Acabou. Não tem mais semente. Né? Eu preguei uma mensagem há muito tempo atrás, transforme ovos em granja. Você dá uma pessoa uma dúzia de ovos, ele faz um omelete, né? Come, acabou. Mas se ele pegar essa dúzia de ovos e ele tiver galado e pôr numa lâmpada, ele não precisa nem de galinha. Exatamente. Ele vai ter 12 filhotinhos. Desses 12 filhotinhos pode ter alguma galinha. Exatamente. Né? Ele pede um galo de um vizinho emprestado, né? Acasala, e daí a pouco ele já tem uma granja. Entendeu? Perfeito. Imagina só, acho que 1 quilo de feijão tem 3.600 grãos de feijão. Se você plantar na primeira prestação, 1 quilo, na primeira
plantio. Você plantar 1 quilo, imagina 3.600 vezes 3.600. É exponencial. Uma espiga de milho tem 300 milhos. Dão 2 espigas em cada pé de milho. Então, você planta, você tem 300 pés de milho, né? Uma conta burra, né? 300 pés de milho. Vamos supor que você põe 3 grãos em cada cova. Você tem... Nenhuma espiga, você tem 100 pés. Sim. 100 pés, 200 espigas. No segundo plantio, se você fez num lote... Num lote de 360 já não vai dar mais. E isso funciona com o dinheiro também. Né? Agora, está disposto a sofrer o plantio? Exatamente. A questão é que as pessoas querem ficar ricas rápido. Não, já quer entrar de gerente. E no primeiro mês... já quer entrar de gerente. No primeiro mês, já quer ir para a Disney. E quando voltar da Disney, já compra um Corolla 0. É a questão da mentalidade. Porque hoje, talvez algumas pessoas estão ouvindo esse podcast e eles vão falar assim, é fácil para você falar e tal, você já tem dinheiro investido e tal. E eu ganho R$2.000 e eu tenho a minha família e não sobra nada. E não sobra nada. A culpa é do governo. A culpa é do governo. Tudo muito caro. Como é que eu vou semear se não sobra nada? A questão eu entendo que hoje a gente, né, tem pessoas que vivem, às vezes, com um salário mínimo. É difícil mesmo. Mas como o senhor falou, Deus deu semente para todo mundo. Todos. Porque talvez não sobre aquilo, né, do seu salário, mas você pode fazer uma renda extra. A pessoa, às vezes, trabalha de 8 às 4, de 8 às 5. Ela fica de 5 até 10 horas da noite assistindo televisão. TikTok. Consumindo, porque ele consome, né? Consome TikTok, consome Instagram. Cultura inútil. Assistindo Você sabe o que filme. meu filho Áquila Barber faz? O barbeiro? Ele sai da barbearia e é um serviço cansativo. Não tem serviço que não é fácil, né? Não. Então, o serviço ali, ele tem que estar muito concentrado. Ele não pode errar. Ele não pode errar. E ele, em pé, né? Ele tá ali trabalhando. Sabe o que ele faz quando ele chega em casa? Ele vai assistir vídeo de barbearia. Ele tá pensando o que ele vai fazer ano que vem. Você tá entendendo? Então, é cultura útil. Exatamente. Porque o tempo... É que o senhor falou, o que você faz no seu tempo? Tudo bem, eu trabalho de 8 até as 5 da tarde, meu salário não mal dá para as despesas, tem que pagar aluguel, eu entendo, essa é a realidade de muitas pessoas. Mas o que ela vai estar fazendo, né, quando chega em casa? Tudo bem, está cansado, mas pensa numa renda extra. Pensa, sei lá, a dona de casa fazer um brigadeiro para vender. Gente... Comida vende tudo que fizer. Tudo. Ou seja, você tem como gerar sementes. Você pode vender seus produtos na sua rua. Exatamente. Faz um bazar, alguma coisa assim. Eu fui em Belo Horizonte, na casa de um rapaz, um amigo. Quando eu cheguei lá, dentro do apartamento, no centro de Belo Horizonte, centrão de Belo Horizonte, dentro do apartamento, num condomínio, a gente chama de condomínio vertical, né? Sim. Fui num condomínio muito bom, que eu entrei na casa, nós íamos jantar, eu senti um cheiro absurdo de pão. Falei, mas tá cheirando pão demais aqui, o que tá acontecendo? Falei, tem uma padaria aqui dentro do apartamento, que abriram um quarto da casa, era uma padaria que ele atendia os restaurantes do lado, com pão especial. Dentro de casa? Dentro de casa, toda a estrutura montada. Isso. Eu fiquei assim, cara, eu tenho que te entrevistar, eu tenho que aprender com você, eu tenho que... É isso. Você tá entendendo? Não tem desculpa, assim... Mas não é achar que vai virar Silvio Santos. Lógico que não, é um processo... Vai virar como é que fala aí dos ricão aí? É um Elon Musk, o Jeff Bezos. Não, cara, não é isso. Não, vai... Se você ganha, por exemplo, a renda aqui em Caetanópolis, mais ou menos, é entre R$1.500 a R$2.000. Sim. Certo? Imagina se você fizer uma coisa para ganhar R$500 a mais por mês. Você está aumentando 30% quase o seu salário. De 1.500, né? 25% de 2.000. Exatamente. Mas dá para fazer mais. Perfeito. Você está entendendo? E sem perder o descanso, o entretenimento. Um exemplo que eu dou para as pessoas é o seguinte. Quando eu vou fazer uma viagem de negócio, e às vezes eu preciso fazer, ou para dar aula fora daqui, sabe o que eu faço? Eu levo a minha esposa comigo. Porque quando eu vou com a minha esposa, eu sou muito melhor. Quando me contrato para dar palestra, já fica a dica. Paga a despesa da minha esposa. Porque eu vou 150%. Se for só eu vou sair só 70%. Porque é 30 anos junto. Sim. Né? Sabe o que eu faço com isso? Eu faço uma viagem de negócio e, ao mesmo tempo, eu descanso. Sim.
eu passeio, porque eu estando com ela, eu estou passeando, Sim. e ela, enquanto eu estou lá dando aula ou fazendo negócio, ela está descansando no hotel, está lá na piscina do hotel, ou está conhecendo pontos turísticos da cidade. Quando eu vou almoçar, deixa de ser um almoço só de negócio, mas também vira um entretenimento. Eu utilizo o útil para trazer o agradável. Eu pego um ativo, olha isso aí que legal, é o inverso. Aquilo que é um ativo se torna um passivo. Por quê? Porque eu levo ela e o custo, às vezes, é muito mínimo, porque eu vou de carro. Ela vai comigo. Sim. Que gasto que eu vou ter a mais? Uma diária de um hotel individual é quase o mesmo preço de uma diária para 2 pessoas. Você está entendendo? Sim. É usar a inteligência para poder usufruir, porque Deus quer que você descanse. Sim. É isso que a gente precisa entender. Deus quer. A gente não está falando que a pessoa não vai descansar, vai trabalhar, porque as pessoas hoje têm a mentalidade assim, pastor. Eu tenho que gastar tudo. Eu tenho que aproveitar a vida, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E sabe qual que é o problema? Mas não sabe se você vai estar morto. Não, sabe qual que é o problema? Ele vai acorda vivo. Demais. E aí a conta tá lá. E o problema, o problema tá lá. Aí gastou tudo. Vivo. Eu não sei se eu vou estar vivo mês que vem. Aí o mês que vem ele tá vivo. E aí? A conta tá tudo lá pra ele pagar. Ele pode estar vivo, né? E a probabilidade é que ele esteja, exatamente, a maior parte. Então, essa desculpa. Eu tive um amigo meu que... Você é genial. Eu tive um amigo meu que ele surpreende, né? Não morri. Não morri. Tô ferrado. Agora a conta, a fatura dos cartões vai chegar tudo. A gente fala que Deus inventou o cartão de crédito, o diabo com inveja foi lá e inventou a fatura. Cartão de crédito é maravilhoso, mas a fatura vem. Eu falo isso, né? Não, divide. Eu falei, mas a conta chega. A conta chega. Então, eu tinha um amigo que ele tinha um bom salário pra época. Estão falando aqui de uns 15 anos atrás, ele ganhava, na verdade, R$2.000. Apertado, toda hora a gente via ele no telefone, tentando negociar os bancos, ligando pra ele, apertado mesmo. Não foi, você estava importante, muito o banco ligando pra ele. Aí eu falo assim, se um dia você estiver sentindo triste, né, achando que as pessoas não ligam pra você, começa a atrasar umas contas que toda hora alguém vai te ligar. Aí você vai ver que nunca está só. Você vai ver a sua importância. Mas ele é sempre endividado. Aí ele ganhou uma promoção. Passou a ganhar de R$2.000, passou a ganhar R$4.500. Que perigo. Aí... A mentalidade dele continua a mesma. Então, assim, com R$4.500, o que você acha que aconteceu com ele? Ele aumentou as dívidas. Ele não diminuiu as dívidas. Porque se você endivida com R$2.000, com R$4.500, você começa a endividar com R$4.500. Porque a mentalidade ainda é de consumidor e não de semeador. Então, se sua mentalidade é de consumidor, você pode ganhar R$10.000, você vai consumir os 10.000 e vai consumir mais do que os 10.000 e não vai deixar nada. Porque ele é um consumidor e não um semeador. A gente precisa realmente entender isso. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo semear porque eu não ganho bem. Isso não... O semeador, o princípio da semeadura não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com a sua mentalidade. Você não precisa nem de dinheiro para começar um negócio. Exatamente. E, na verdade, tem uma tese, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele, ele é um norte-americano, me perdoa. Ele fala que negócio não começa com dinheiro. Porque negócio que começa com dinheiro não vai dar certo. Perfeito. Entendeu? Então, negócio começa com expertise, com network, com pesquisa, com inteligência. Você não precisa de dinheiro. Como é que você começa? Você tem um lote. Como é que você começa a construir uma casa? Você tem um lote. Você precisa começar limpando o lote. Você tem enxada? Tem. Você está vivo? Tô. Eu não consigo bater enxada, não. Meia hora por dia você consegue? Meia hora eu consigo. Então, com 10 dias, você vai limpar seu lote. Sim. Depois, você não tem enxada e enxadão? Você tem que fazer as cavas do alicerce. Não tem? Exatamente. Precisa de dinheiro para isso? Não. Você consegue fazer com sua Você consegue força. fazer. E se chamar os amigos ainda, tem muito amigo que vem te ajudar. E interessante você falar isso, porque Deus gosta de movimento. Então, a pessoa, às vezes, fica lá na sua vida passiva, né? E acha que as pessoas têm que ajudar. Mas fulano não me ajuda. A ciclano não me ajuda. Não vai atrair quem ajuda. Não vai. Porque você não está fazendo nada. Imagina só, seu filho, sua filha. Sua filha está namorando, está noiva, Maria está lá, né? Namorando, noiva. Daqui uns 30 anos. Não sei. Né? Vamos ver. Daqui uns anos ela está lá namorando. Espero que seja antes. Claro. Você tem que ser avô mais cedo, né?
Vai ter que passar por um processo de Vai. de Mas seleção. é rápido, tá? Aí a Maria tá lá noiva, né, e tal, e você fica sabendo que o seu genro comprou um lote, seu candidato a genro, né, que genro é quanto casa, né? É. Seu candidato a genro comprou um lote, mas ele ganha pouquinho. Aí um dia, você tá passando de carro lá no lote, você vê ele lá, depois do horário de trabalho, capinando o lote. Aí, Depois você volta, ele tá lá, fazendo furando as cavas do lote, você sabe que ele não tem dinheiro para comprar as pedras. Sabe o que você vai fazer? eu sei Eu perfeitamente. sei o que você vai Eu, fazer. com certeza, eu vou cair pra dentro. Não, é inevitável. Você vai comprar um caminhão de pedra. Você sabe que eles fizeram uma pesquisa assim? Eles colocaram, pesquisa assim, colocaram uma pessoa num túnel com um carro quebrado, parado, e a pessoa ficou lá, encostada do lado de fora, mexendo no celular. Ninguém parou para ajudar o cara. Porque ele tava encostado e tal. Aí depois fizeram o mesmo experimento, colocou o cara e o cara empurrando o carro. Empurrando o carro. Acabou, meu irmão. Parou todo mundo para empurrar o carro junto Porque com todo ele. mundo já passou por isso. Todo mundo parou para empurrar. É exatamente isso. É. As pessoas esperam que as outras pessoas... alguém acorda. Vim aqui porque vou te ajudar do nada. Pode acontecer? Sei lá, pode. Mas, assim, não é o princípio de Deus agir. Não Deus age quando você movimenta. É porque é bom demais ajudar alguém que tá querendo, Exatamente. tá com apetite. O mar abre quando a gente caminha para dentro dele. É verdade. Então, o que tá fazendo? Quando você pega uma pessoa comendo pão, comendo a semente, comeu a semente, irmão, eu vou falar que isso é uma coisa. Imagina só, quando você vê lá na criação, você vê Deus criando e ele dá toda a criação para o homem e falou com ele que era para o seu sustento e para o seu... A semente era para quê? Para o seu sustento e para a lavoura. Sim. Olha só, árvore que dê fruto e dê semente. E para o animal? O animal só deu sustento. Exatamente. É nítido. Ou seja, Jesus fala isso, né? Os pássaros não semeiam, ou seja, animal não semeia. Não, você não vê material, cachorro no material de construção. Então, quem não semeia está se comportando como animal. um animal. Porque só consome. pior, Animal só consome. É pior do que, não estou ofendendo ninguém, mas é pior que o burro. Porque meu irmão, o Marquinhos, ele fala que burro é inteligente. Burro, mesmo, no sentido da palavra lá, é galinha. Você já viu alguma galinha em circo? Eu não. Você já viu alguma galinha fazer alguma coisa assim extraordinária? Não. Não, galinha é um bicho burro. Agora, o burro, ele é super inteligente. Né? Ele raciocina, você ensina para ele, né? Ele sabe fazer. Então, veja bem, a pessoa, ela não... Eu me perdi aqui no fio da meada, a última frase que você falou. Que a pessoa, quem não semeia, quem é só consumidor, é que se comporta como um animal. Sim, animal exatamente, animal só consome. porque o animal, Deus deu sustento para o animal. Sim. Você não vê passarinho nenhum indo na padaria de manhã, Não. porque o café da manhã dele está pronto, Deus já fez. Já tá lá. Você entendeu? Mas ele não tem como. Ele não tem como semear, que ele não vai semear. Porque não é para ele empreender. Sim. É para ele ser empreendido. Os animais, as plantas, é para ser empreendido. Sim. Agora, o que o homem faz? Ele se compara a um animal, porque ele só come e não semeia. Ele pega lá e não semeia nada, nem dinheiro, nem network, nem generosidade, nem nada, porque é os 4 princípios da semente, se você depois quiser que a gente fala. E ele come tudo. É verdade. Não, aí eu só sabe, pastor, que tem uma pesquisa que fala que tem, assim, presta atenção, apenas 5% das pessoas têm essa mentalidade de semeador. 95% das pessoas são consumidores. É muita gente. Então, ou seja, a gente tem muita... A gente está falando aqui para muitas pessoas que talvez hoje ainda tenham a mentalidade consumidor, mas a partir de hoje depois desse vídeo, vai começar a ter uma mentalidade diferente. É muito... É verdade. É uma pena que não vai dar tempo agora, né? Porque o pessoal que já deu sinal para nós aqui, já ficou assim, ó. O que é isso aqui? Isso aí, não sei, tá limpando alguma coisa. Tá limpando alguma coisa? Eu acho que o Daniel San? Daniel San aprendendo põe cera e tira cera. Põe cera e tira cera, né? Mas nós podemos falar o que fazer com a semente, né? As 4 coisas Vamos que falar sobre isso, vamos falar. E vamos... Se o pessoal gostar, né? Porque de repente eles não vão gostar. Pessoal, então...
comenta aí no nosso podcast aí se tem alguma frase que te marcou, algo que você gostou. Isso vai nos impulsionar a continuar trazendo esse conteúdo tão maravilhoso, né? Que a palavra que realmente são coisas práticas, né? Nós fizemos, né? Nós fizemos. Nós não estamos falando de coisas. Não, coisa que nós aplicamos, e deu certo, e está dando certo. E estamos ensinando outras Estamos pessoas. ensinando. Esses dias, ontem, uma pessoa me ligou que conversou com a gente, que fez o curso, né, da Focus. Quem? Não posso falar, né? Vou omitir por quê? Porque essa pessoa me ligou e falou assim, pastor Jarbas, eu tô com 50 mil reais, estou precisando investir em alguma coisa. Falar, não. Estou precisando, você tem alguma coisa aí que eu posso semear? Olha, ele tava com 50 mil reais, ele não era semeador antes, né? Mas assim, ele entendeu depois que ele precisava semear. E ele juntou 50 mil reais e falou assim, o que eu posso semear? Né? Pode ser numa empresa, fazer um negócio, ou pode simplesmente ser um fundo financeiro, comprar ações, comprar fundo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas é interessante assim que como a mentalidade mudou. Então, é coisa em prática, gente. A nossa vida mudou e aqueles que estão em volta de nós, né, em volta da gente, Sim. mudaram também. Quantos empreendedores se formaram ouvindo a gente ensinar e vendo a gente? Verdade. Você pode olhar que a maioria dos seus amigos mais próximos estão de volta de você não eram empreendedores e hoje são. Hoje são. Exatamente. E não tem graça. Ó, a palavra do... Como é que chama aquele camarada lá? Aquele que limpou a Lagoa Rodrigo de Freitas? O Ike Batista. O Ike Batista. O Ike Batista foi perguntado na entrevista, ele falou, mas você vai fazer mais gente rica do lado seu? Ele falou, vou. Não tem graça ser rico sozinho, não. Imagina só você ter um jet ski. Você vai andar com quem? Você tá entendendo? Não tem graça, não. E semeador, gente, semeador anda com semeador. Se você começar a andar com consumidor, só a pessoa que consome tudo... Se a sua turma é uma turma de consumidores, você vai ser um consumidor e você não vai juntar nada. Talvez e eles vão comer essa semente. Então, toma muito cuidado com as pessoas que você anda. Começa dentro da sua casa, faz mudanças simples dentro da sua casa, faz aí um planejamento financeiro, o que você pode separar para semente, o que você pode separar para você ter uma reserva de emergência, para que a sua realidade comece a mudar a partir de hoje, né? E comece a observar as pessoas que você caminha. Pastor, vamos chegar ao fim, porque senão a gente, né, vai extrapolar muito tempo aqui. Mas, assim, foi muito bom, né? O que você achou? Eu achei excelente. Eu achei também. Se as pessoas entenderem, né, o nosso propósito aqui, né, de contribuir, você é muito jovem ainda, mas eu com 55 anos... Tá muito velho, pastor. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Eu tô na hora de contribuir mais, né? Tá muito novo ainda. Tô mesmo. Meu médico falou que eu tô com 39 anos. Então. Tô 16 anos mais novo. Mas eu quero contribuir muito, eu tenho prazer em fazer isso, né? E as pessoas que não quiserem achar que nós não estamos trazendo um excelente conteúdo, é só questão de tempo. Sim. Porque depois vão ler o que nós estamos falando ou ouvir dos grandes. É verdade. Dos que estão aí na mídia. Sim. Porque, na verdade, a gente é de Caetanópolis, está no interior, e é do interior para o Rio de Água Viva, disse Jesus, né? Mas os nossos amigos e as pessoas que me ensinam são os melhores do mundo. Eu leio os melhores do mundo. Eles nem sabem que eles me ensinam, né? Mas eu leio os melhores do mundo. E aprendo e distribuo para aqueles que estão perto de mim e têm visto, né? Várias pessoas, é claro que a gente não tem a pretensão de ficar indicando nome de pessoas. Eu não vou falar nunca, fulano de tal aprendeu comigo, fulano de tal é fruto do meu trabalho, ou me ouviu. Não vou fazer isso, né? Mas tem muita gente aí, tem uns que nem sabem. Estão tocando a vida deles aí por uma coisa que aprendeu, que eu ensinei e teve essa disponibilidade de ensinar esse princípio. Perfeito. Né? Então, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, Negócios à Luz da Bíblia. Você vai ver outros temas aí surgindo aí nos próximos dias, então fique muito atento sempre que você vê. Convidar você a assinar, né, a assinar o canal da igreja, né, do YouTube, a se inscrever no canal, dá uma curtida aí, mostra, se você tem alguma pergunta, coloca aí no comentário, à medida do possível a gente vai
respondendo também e mandando, né, no nosso particular. A gente tem o Instagram também, que você pode enviar perguntas lá, nos seguir, né, o Pastor Marcelo tem aqui o pastor.marcelo _oficial, e eu tenho também o meu Instagram, né, mais voltado para essa área de consultoria, que é o @jarbas.consultoria. Agradecer demais você que ficou até aqui, agradecer demais, né, a nossa equipe aqui, Marco Aurélio e Maria Eduarda. Pastor, obrigado, né, mais uma vez, e é só o início, né, só um começo. Deus abençoe vocês e até a próxima.